Oi, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sexta-feira à tarde, sextou. Vou fazer comentários com alguns livros aqui. Tô até meio perdida, mas vamos lá. O primeiro livro é do padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no dia a dia. Desarmonizar ou desestabilizar é um dos seus maiores passatempos. O inimigo não descansa enquanto não estraga aquilo que Deus fez tão bem. Foi assim na queda de Adão e Eva e continua a ser em todas as formas de proliferação do mal na história da humanidade. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João 5:19. Sempre que Deus está falando alguma coisa comigo, sempre tem um livro que vem bem naquele momento falar exatamente aquilo, aquela palavra. Não exatamente o que Deus falou, né? Porque Deus sempre fala algo novo comigo. Mas a palavra, entendeu? Ela se repete. E Deus estava falando comigo e eu gosto muito de observar o reino animal, do qual nós fazemos parte, mas nós como... Sabe assim, você tem uma foto de uma família, você pega a tesoura e aí você recorta um membro da família que você... Só que esse membro é você da família. Você se recortou da família e falou, quer saber? Eu não faço mais parte dessa família. Nem me chame mais por esse sobrenome, que é animal, né? Porque eu não sou mais. Mas eu gosto muito de observar porque eu aprendo muito com eles. E eu tenho pensado sobre isso, desestabilizar, desarmonizar. E aí eu tive a visão, o duro das minhas mensagens, que é tão complexo, que é uma coisa com outra coisa, é como se fosse um quebra-cabeça. E aí eu tenho que, enfim. E isso faz tempo que está sendo construído. Lembrei de um filme que eu assisti, um filme de guerra, até comédia, né? Que tinha um soldado que ele quebrou o dedo, entendeu? Imagina assim, alguém que está com o dedo quebrado. Então ele está meio pro lado assim. Como é que você faz para colocar no lugar? Você causa um movimento que vai desestabilizar esse dedo. Você faz um movimento oposto, entendeu? Ele está para um lado, você empurra para o outro lado, para que ele volte. Quer ver um exemplo? Ano passado eu fiquei muito mal por causa de alguns cristais, pedra no rim, né? Enfim. Então eu tive que tomar muita água, que é um movimento semelhante a isso, um movimento do quê? De desequilíbrio. Então, se algo já está desequilibrado, é como se você tivesse que provocar um outro desequilíbrio no sentido oposto. É isso que eu estava conversando com Deus, para que as coisas voltem ao normal, entendeu? Algo pendeu para a esquerda, como esse dedo. Daí você faz um movimento de desequilíbrio para o lado direito para que ele volte. Assim como tive que tomar água em excesso, muito, mas muito, nem sei quanto. Tomei muito soro também, né? Fiquei internada para que
eu expelisse a pedra, né? Então, tem outra situação. A gente vive num período, né, que todo mundo dá conselho, inclusive eu também aqui, tô sempre falando, né? E tem os psicólogos também na internet, né? E aí, o que eu já percebi? Em todo lugar. Seja forte, né? Seja forte, seja forte, seja forte. Então, é sempre esse... É como se fosse, sabe o que eu tô vendo? Um muro de concreto. Firme, duro. E é esse o primeiro a quebrar. É esse mesmo, o durão. É o primeiro a quebrar. Entendeu? Porque é duro demais. Então, se quando as coisas se movem, ele não sabe desequilibrar. Pelo fato dele não saber desequilibrar, porque aqui o padre está falando que o diabo causa desequilíbrio. Ele pode até causar. Mas se você não souber desequilibrar, quando vier um desequilíbrio, aí você quebra. Aí ele te derruba. Se você for duro demais, entendeu? Se você não entender que aquilo é uma fase, aquilo é um momento, você quebra. Aí ele te pega, entendeu? E a visão que eu tive é do terremoto no Japão. Como é que se fazem as construções no Japão? Se um dia você for para o Japão, você vai ver. Você pisa assim, o seu pé afunda nas pontes, entendeu? É tudo emborrachado. Nas casas, se você entrar dentro de uma casa lá no Japão, você vai ver, nossa, fininho. Eu gostava de fazer exercício lá, né? Então, se qualquer movimento que eu fazia, por exemplo, um polichinelo, a casa tremia, entendeu? Porque é tudo muito leve, tudo emborrachado. Então, assim, você tem que saber desequilibrar. Se você for uma pessoa muito dura, você vai quebrar fácil. Você vai desmoronar. Você vai ficar aguentando, é isso, sabe o que eu vi? Um muro em que vem alguém e fica socando. Uma hora que cair também, ele cai com tudo. Agora, uma pessoa que é mole, que sabe desequilibrar, entendeu? Nada derruba, é que nem um bambu. Eu lembro que uma tia minha me falava muito da situação do bambu. Que é muito legal, que dizem, né, que ninguém quebra o bambu, porque ele movimenta, ele sabe se desequilibrar, entendeu? Então a pessoa que é muito durona, eu não choro, eu nunca fico doente, é até perigoso, entendeu? Uma hora que aguenta, segura, sabe? As emoções, segura tudo. É um muro de concreto, né? Mas a hora que é perigoso que caia tudo abaixo, assim, sabe? De uma vez. Sabe aquelas pessoas que ficam aguentando tudo? E você pensa assim, nossa, mas a pessoa sempre estava bem, nunca tinha nada. Tem muitas pessoas que às vezes a gente conhece, né? Que ficam doentes do nada, ou por uma doença grave, ou então que cometeram suicídio, ou tentaram, porque estão lá como um muro de concreto, ó. Não se deixa desequilibrar,
não confessa suas fraquezas, suas necessidades, simplicidade forte, né? Eu vejo isso como algo extremamente perigoso. É o que Deus estava me falando. Por que eu falei que eu observo os animais? Porque eles têm os momentos deles de desequilíbrio e eles não têm doenças mentais, né? Eles não têm... Quem tem depressão são os animais domésticos, né? Ou os animais que viviam em zoológico, enfim, que o homem interferiu, né? Mas, por exemplo, o leão, ele dá aquele grito dele, é o momento de desequilíbrio dele. Então, você vai ter que, por exemplo, se você tá com muito estresse, que é normal às vezes, né? Estresse do trabalho, de um chefe, pressão em cima de você, ó, resolve isso, resolve isso, resolve isso. Prazo, enfim, contas para pagar, você vai ter que dar um jeito. Por exemplo, se você está com muito cansaço físico, passar uns dias sem fazer nada, entendeu? Dormindo bastante, descansando, colocando, sei lá, som de chuva, de passarinhos, tomando banho quente. Então você precisa desequilibrar para ficar equilibrado, entendeu? Precisa... É que nem o exemplo que eu falei, né? Excesso de sal, então vem com excesso de água, né? Para combater. Os animais, eles são diferentes da gente, né? Eles não precisam esconder os sentimentos deles, eles não precisam negociar as vontades deles. Então, sim, como se fala muito em autossabotagem, mas em muitos momentos da vida a gente vai ter que se autossabotar para viver em sociedade, né? Até para conviver com as pessoas. Eu tenho pensado muito sobre isso, então, por isso que as outras espécies, elas não têm depressão, elas não têm estresse, elas não têm doenças mentais, porque a socialização, ela causa uma opressão, ela causa um tipo de farsa, entendeu? Onde você tem que esconder para dentro de si os seus sentimentos, a sua ira, tem que fazer coisas que você não quer fazer, e aí você negocia isso, negocia aquilo, passa 1 ano, 2, 3, você vai ficando frustrado. E todas essas coisas guardadas, esse muro de concreto você vai batendo, batendo, e eu sou forte, eu aguento, bate, eu aguento, bate, ele racha, né? Aí que vem as doenças, né? Vem as doenças mentais, a depressão e muitas coisas que, por eles podem desequilibrar, né? Eles podem uivar, né? Eles não uivam, eles urram, eles... Sabe? Isso tudo eu desequilibro para equilibrar, que é o que o autista faz. Entendeu? Agora tô chegando lá. É o que o autista faz. Por isso eu disse, o autismo é uma primitividade. É isso que eu tenho entendido e tenho desenvolvido, mas que ainda quero escrever. Mas já digo para vocês, pelo menos da minha parte como autista, pelo menos o meu autismo, não sei das outras pessoas, mas é isso que eu tenho reparado. O autismo é uma primitividade. Então, assim, a socialização foi boa
Depende, né? A gente foi recortado dessa família do reino animal, a gente se apartou, a gente se protegeu, a gente fez as cidades, né? A gente vive mais, que eu acho que talvez a gente viveria em torno de 20, 30 anos. A gente consegue viver o que? 70, 80 anos, 70 e poucos anos em média, né? Mas tudo tem um lado negativo, entendeu? E o lado negativo o quê? São as doenças causadas pela socialização, que é essa farsa, né? De que eu sou forte, eu sou equilibrado, mas você só tá forte e equilibrado porque você tá guardando tudo para dentro. E esse guardado para dentro é uma bomba, entendeu? É o que os animais eles não têm. Eles não guardam nada para dentro. A gente tem que guardar, né? A gente tem que ser civilizado, só que tudo tem um pró e um contra. E o contra é a bomba uma hora estoura. É isso que eu tenho analisado. Fico olhando, observando qual a diferença, né? É isso. E não tem jeito. Todo mundo tem essas coisas dentro de si, porque isso foi uma escolha nossa, entendeu? A escolha nossa de se afastar do reino animal e de ter prolongar a vida, mas com menos qualidade de vida, entendeu? Eles têm muito mais qualidade de vida que nós. Mesmo que a gente tenha a medicina, a ciência, isso, aquilo, a gente não tem, a maioria das pessoas não tem tempo para nada, né? Elas vivem uma vida corrida e no final da vida elas vão tentar viver alguma coisa quando elas não têm mais saúde. Nem com os filhos mais não existe um relacionamento que as outras espécies têm um relacionamento da primeira infância com os filhotes. O ser humano já não tem mais. E ele prega cada vez mais que isso é que é saudável. Então, assim, essas coisas guardadas, essa falta de contato com a sua própria natureza, com seus próprios instintos, essa contenção exacerbada, né? É uma bomba. E aí mais e mais e mais doenças vão surgindo, tudo fruto dessas coisas que ele vai contendo, ele vai guardando, né? Os seus. E é isso. Como que diz, né? Toda escolha tem uma consequência, né? É isso. É um pouco negativo, né? Mas eu acho que vamos ver. É um alerta para você, né? Que você não seja esse muro de concreto, sabe? Que você pense o que eu tô aguentando e é perigoso que eu caia, sabe? A hora que cair, cair de uma vez. Eu preciso achar um meio de desequilibrar para equilibrar. Seja tirando um tempo de férias, não sei, alguma coisa, entendeu? Para que você... porque a gente vai dando um jeitinho em tudo. O único momento que a gente para e tem que parar mesmo é a saúde. Entendeu? Senão, a gente vai que nem um robozinho. Mas a hora que a saúde, ela trava, aí você tem que, entendeu? É quase como uma sentença. Ó, eu te alertei, eu avisei. E você foi empurrando. Entendeu? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.